Olá, nossos amigos aí do YouTube, da internet. Hoje mais um tema aqui para a gente conversar, para a gente falar, né? Obrigado você que já chegou, deixou aí o seu like, se inscreveu. Isso é muito importante para a gente, faz com que a gente se motive a fazer mais vídeos como este. E agora vamos falar sobre o beabá da salvação. O beabá da salvação está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Isso é um resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele deixou aí para nós um plano de salvação. Porque o homem tinha pecado, o homem tinha se afastado de Deus. Adão, que era o primeiro homem da terra, ele pecou, ele errou perante Deus. E Deus poderia ter matado ele, ter aniquilado ele ali, mas Deus não quis fazer isso. Deus preferiu a salvação, prometeu aí um descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente, que é o Satanás, que é o diabo, para levar a salvação aí para todos os homens. Então veja só que coisa bacana, que coisa legal, que coisa interessante. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera, porque ela tá meio a luz, né? Então, sem perder aqui o gancho, Deus, aí o versículo diz, né? Por amor, Deus fez isso, em ter provido salvação para o homem. Foi por amor. Então, esse é o beabá da salvação. É você entender que por amor ao ser humano, Deus providenciou, Deus proveu a salvação. Deus quem providenciou a salvação para o homem. O homem por si só não poderia ter sido salvo. Ele tinha pecado, estava perdido. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, diz, não, vou dar uma chance para o Adão, né? Então, o pecado entrou na raça humana e aí passou de Adão e Eva, passou para as gerações futuras, né? E Deus sempre, através da história, teve aí manteve um relacionamento com o homem, com o ser humano. Então, quando a humanidade cresceu e se multiplicou grandemente e pecou bem muito, Deus providenciou a arca de Noé. Noé e sua família foram salvos. As outras pessoas que não deram ouvido à voz do profeta Noé para se salvarem, que viria o dilúvio para acabar com a raça humana, e ficou só Noé e a família dele. Ali era Deus julgando, mas também provendo a salvação. Depois, os israelitas, Deus chamou Abraão e o povo de Deus se multiplicou sobre a terra. E aí Deus estabeleceu com o profeta Abraão uma aliança, um contato, né, um pacto. E aí a descendência de Abraão cresceu e se multiplicou no Egito. Viveram lá uns 400 anos escravos. Aí Deus levantou Moisés para salvar, libertar o povo de lá e ir para a terra prometida, que seria Canaã. Então, ao longo da história, Deus tem outros exemplos, mas eu não vou me alongar. Deus sempre manteve esse contato com o homem, através dos profetas, através dos discípulos. Então a mensagem de Deus agora é a seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Por que Jesus foi entregue à morte? Porque cumprindo uma ordenança do Velho Testamento, as pessoas eram perdoadas os pecados no Velho Testamento através do sangue de animais, de bodes, de cabras, de ovelhas, que eram sacrificados como um ritual religioso. Então aquilo era colocado no altar, era tocado fogo, e aquele fogo subia aos céus como cheiro suave às narinas de Deus para perdoar aquele pecado daquele grupo, que era o povo judaico, né? Então, isso é interessante a gente ver, que Deus sempre manteve um contato com o ser humano, providenciando a salvação. Então, quando ele envia Jesus cresceu, ficou grande e sabia que iria morrer e padecer, porque Deus tinha falado para ele, né?
que importava que ele iria cumprir a profecia de Gênesis 3, tem lá em Gênesis 3:16 ou é 17, que fala que um pisaria a cabeça da serpente. Agora a questão é, diante de você ouvir a mensagem do Evangelho, aí você tem que tomar uma posição, tem que tomar uma atitude. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender que Deus sacrificou o Filho dele por você, e agora você vai ter que tomar uma nova postura. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Deus, ele se ira com o pecado. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então, tem essa promessa, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna é sua. Agora, se você não crê e não obedece, a ira de Deus sobre você permanece. João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que Deus quer agora, né, a segunda aliança, que é o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança, é que os homens creiam. Alguém perguntou para Paulo: o que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, devido àquele problema do pecado ter entrado em Adão, né, Deus deu o salário do pecado, a recompensa do pecado, como a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, em Adão, na pessoa de Adão, nós herdamos a morte, a condenação da morte física, né? E em Jesus Cristo nós vamos ter aí o dom da vida eterna, de ressuscitar dos mortos, de ter uma chance de vida eterna ao lado do Pai, no reino dos céus, no reino eterno. Aí diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre se deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Deus, Jesus, ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus foi preparar as moradas eternas para nós, né? Então, tem um texto aqui da Bíblia, Apocalipse, no final, que é uma promessa de Deus. São várias promessas de Deus na Bíblia para nós. Então ele diz assim: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus promete um dia, que está no Apocalipse, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E o primeiro céu e a primeira terra não haverá mais lembrança deles, passou. Então nós temos essa promessa de salvação do reino eterno celestial, e isso é motivo de alegria, de continuar crendo no Senhor e desenvolvendo o nosso discipulado dia a dia, aprendendo mais, né? Tem outro aqui em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa questão que eu falei, então a lei, ela foi dada aos judeus. É uma fase, é um contato de Deus com aquele povo, para que eles levassem a salvação para os outros seres humanos. Quando veio Jesus Cristo, ele veio trazer o tempo da graça. A graça veio por... Graça quer dizer favor imerecido. Jesus, nós não merecemos, mas Deus nos dá a sua graça para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Então eu espero que você medite aí João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Beabá da Salvação que eu queria trazer para você. E aí você vai lendo os livros da Bíblia, você vai orando, buscando a Deus, pedindo ao Espírito Santo para lhe iluminar, que você vai tendo mais entendimento sobre o Beabá da Salvação, tá bom? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Valeu.